Boa noite. Estamos aqui. Vem pra cá. Não passe maquiagem. Você sabe que tá aparecendo isso no vídeo, né? Não sei. Vem trazer bom humor. Bom dia, boa noite. Boa noite. Leontina Maia. Perdeu o Matheus aqui ajeitando aqui o rosto. Bom dia. Eu cismei que é bom dia. Ih, eu tô cheio de pé de galinha. Brincadeira, gente. Só pra descontrair um pouco. Tá rindo, né? Bota aí o... Amém? Boa noite, gente. Tudo bem? Prazer. Amém. Vamos botar no Não coração. se assustem, eu vim falar aqui junto com a Margarete Albuquerque. Tá bom? Daqui a pouco aí, fica ligado aí. Beleza? Vamos cantar um pouco, né? Amém. Deus é bom. Deixa eu começar aqui. Perto quero estar, junto aos teus pés, e pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Você cantar comigo aí. Te louvarei e te louvarei. Não me importam as circunstâncias, e adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, e pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Eu te louvarei, Senhor, te louvarei. Não me importam as circunstâncias, e adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importa
as circunstâncias, e adorarei somente a ti, Jesus, e te louvarei. Não importam as circunstâncias, eu adorarei somente a ti, Jesus. Te louvaremos, Jesus. Não importa as circunstâncias que estamos passando no momento, nós te louvamos, te adoramos. Damos a ti a nossa adoração, nosso louvor, porque tudo é para ti, tudo é por ti, e nós fomos criados para ti. Obrigado por esse privilégio de te louvar. Amém. Aleluia, Deus é bom, Deus é fiel. Amém. Glória a Deus. Amém? Margarete. Amém, glória a Deus. Vamos colocar coração aí. Amém. Muito bom, né? Então, o assunto que a gente vai falar hoje é não case. Por que esse não case? De onde surgiu isso? A gente hoje percebe, não, né? Sempre, as pessoas sempre tiveram sempre falam muito em casamento, um sonho de casar, um objetivo de vida, né? Vamos pensar assim, todo mundo tem como objetivo casar. Mas ao mesmo tempo que a maioria das pessoas quer casar, a maioria também se separa. Não tenho aqui nenhum dado exatamente atual, mas o número é bem alto. Isso. Mas assim, a gente até quando é mais novo, ouve muito, né? Não sei se vocês já ouviram essa frase, antes só do que mal acompanhado e tudo, mas na verdade, né? Conhece essa frase? Mas... Nem sempre é melhor às vezes ficar sozinho, né? Mas assim, ainda assim a gente percebe que há uma cobrança da sociedade e da gente, das próprias pessoas, e a gente se cobra. Eu preciso casar, o normal é casar, eu tenho que ser casado, eu tenho que arrumar um marido, eu tenho que arrumar uma esposa. Mas por que mesmo com tanta vontade de casar, as pessoas querem casar, se dedicam a isso, a buscar encontrar alguém, muitas vezes fazem festas lindas, constroem sonhos, né, na cabeça, lindos, de uma vida inteira juntos, mas logo em seguida a festa, quando tem ou não a cerimônia em si, a gente percebe que tudo vai acabando, né? E esse casamento aos poucos ele vai acabando, ou não, ou muitas vezes a gente percebe que as pessoas vivem bem naquela capa, e de repente, 10 anos depois, o casamento acaba. Tantos anos depois acaba. E quando aquela pessoa vai falar, ela fala de uma vida inteira ruim. Anos em que aquele relacionamento foi ruim, não foi bom para nenhum dos dois, mas os dois disfarçaram bem, né? E aí eu creio que veio do próprio Deus, né? Esse desejo no meu coração, principalmente, de falarmos mais abertamente sobre isso. E me veio essa frase, não case. Não case. Mas como assim, Margarete, não case? E aí a gente vai falar. Por quê? Porque a maioria das pessoas casa... o pessoal que não é que a gente esteja satisfeito. Não se preocupa com isso. Não é que você não tem que casar. Não case antes de pensar em algumas coisas. Porque a gente casa, se você parar para pensar, a maioria, né, casa sem um motivo,
sem uma proposta, sem entender por que quer casar, sem analisar a situação, sem saber sequer o que é um casamento. Não que você vai conseguir saber o que é a vida toda de um casal, mas parece que a decisão é quase igual você... Quase assim um pouco parecida quando você vai mudar de um emprego e essa mudança é um pouco mais... Vai mexer um pouco com a sua vida, um pouco mais, você pensa um pouco e você vai lá e faz aquilo. Muitas vezes você vê alguém que fala... vou casar. Aí você olha e fala, meu Deus, tem certeza que você vai casar? Vou casar. Já tô certo, vou casar. E daqui a pouco, essa pessoa tá reclamando. Encontrei a alma gêmea. Encontrei minha alma gêmea, é a pessoa que eu tava esperando, ou não. E aí acabou. E o que a gente quer falar aqui é sobre algo, algo antes disso. E aí, que você tem que pensar antes, mas que também você tem que pensar durante, se você já está casado. Qual a motivação? O que te levou a casar? O que você espera de um casamento? Por que você está casando? Casar não é casar, não é só sair casando. Porque quando a gente só sai casando por aí, como a gente vê hoje em dia, a gente também vê saindo por aí desfazendo, né? Voltando o caminho. Porque a gente saiu metendo o pé na porta. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já contei isso aqui algumas vezes, conto sempre. Eu já fui casada. Eu já tomei essa decisão lá no passado. Vou dizer para vocês que eu analisei e pensei em tudo que eu tinha errado? Não. Errei também muitas coisas aqui com ele, já casada. Então a ideia aqui é te ajudar a abrir os olhos e tirar de você essa cobrança. Mas que você tenha consciência do que você está fazendo. E se você já fez, que você tenha consciência daqui para frente. Não dá para voltar, mas dá para melhorar. Então a gente vai falar aqui, eu falei, olha, eu até tenho falado na divulgação, você tem que pensar, por que eu quero casar? Você já se fez essa pergunta? Por que eu casei? Por que eu quero casar? Para quê? Para quê? O que você quer construir? Qual o objetivo desse casamento? Qual o propósito desse casamento? Você quer alguém para quê? Você tem que se fazer essa pergunta. Para cumprir, para atender uma cobrança da sociedade, para seguir simplesmente porque faz parte da vida? Casar porque faz parte da vida? É muito pobre. É um motivo muito pobre para sustentar um casamento a vida toda. E por isso é que muitos casamentos não duram. Porque o motivo, no início, tá pobre. Tá pequeno demais. Porque o casamento, ele é o início de uma vida a dois. Para pensar. Você está fechando, você está firmando uma aliança com alguém de dividir sua vida. Tô contigo em todos os momentos. Na alegria e na tristeza, né? São os votos que a gente faz, né? Quando a gente casa, né? Só que muitas vezes a gente fala da boca para fora, né? A gente não tem noção, uma exata noção do que vai vir dali para frente. E realmente é sério, é muito sério. Quando você decide assumir um compromisso, né? Decide viver junto, é algo que realmente é para a vida toda. Agora, agora a gente tem 18 anos, talvez seja até um pouco mais fácil falar. 18 de casado. 18 de casado, 20 anos juntos praticamente. Mas não dá para contar aqui todas as histórias e as dificuldades que a gente passou. Mas com certeza, no início, eu falo isso até minha experiência pessoal, diversas vezes veio o pensamento de terminar, de separar, né? Porque brigava, porque não concordava, porque
discutia, era a minha vontade, o meu pensamento. Então, entrar no casamento significa que você vai ter que aprender a lidar com essas emoções, né? E se você for ver, a maioria das pessoas separa exatamente isso, porque as emoções não foram bem tratadas. Eu não sou coach, não tenho essa expertise, mas eu falo de experiência pessoal no meu casamento, na minha vida com a Margarete, também de ver amigos que já se separaram, pessoas também que a gente acompanha. Então você precisa realmente entrar com essa noção. Caraca, eu tenho que estar bem emocionalmente, porque é complicado. Viver numa casa com uma pessoa totalmente diferente, com um outro pensamento, né? Ela falou aqui, ó, já era casada, eu nunca tinha sido casado, eu nunca me casei, era inexperiente, ela era um pouco mais experiente. Então, até a gente se entender, isso em todos os sentidos, todas as áreas, levou um tempo. Não foi fácil, né? Eu acredito que eu vejo a mão de Deus, né? Vejo o agir de Deus, mas a gente realmente teve que passar por um processo. E isso vai do início. Quando você decide e quer casar, você tem que analisar todas as situações e ver o quanto você está preparado não, o quanto você está disposto a enfrentar e a fazer o que tem que ser feito. O quanto você tem o coração, você está com, eu costumo dizer, o quanto você tem um coração ensinável, você quer aprender, porque a gente não nasce sabendo. Mas o grande problema dos relacionamentos é que um ou os dois não querem mudar, não querem aprender nada. Então você não vai, como é que você vai conseguir? Você não nasceu, você não vivia com ninguém. Você nunca nasceu casado. Então você tem que aprender. E aí você pega uma pessoa que casa, não quer ler um livro, não quer se desenvolver, não quer fazer nada. Casa e acha assim, deixa a vida me levar. É como se você vivesse com a mente de um menino, de uma menina. Mas quando você casa, você tem que deixar para trás a sua vida e assumir a sua nova vida, que é cheia de desafios. É uma construção. Assim como você se capacita para exercer um cargo, uma profissão, qualquer outra coisa na sua vida, você tem que se capacitar sim, se render a Deus, pedir a Deus sabedoria, porque o casamento é um desafio. E aí... Quer falar? Não, até já que você tocou nesse assunto, eu até vou citar aqui casos, vou falar de homens, né? De uma maneira geral, não vou nem falar das mulheres. Muitas vezes que eu vi é homens que querem viver a vida de solteiro, né? Pessoas que acham que tem que ter uma vida, né, como se tivesse 18 anos, né? Que está livre, leve e solto, só que não é assim, né? Você decidiu entrar num relacionamento e você precisa ter as coisas acordadas, ter as coisas acertadas. Eu vi gente que não, eu tenho que ter o meu futebol, tenho o meu videogame e tenho não sei o que, tenho que sair. Cara, você que está me ouvindo aí, principalmente você é homem, você precisa entender que você casou. Você tem uma nova vida, uma vida diferente. Você precisa viver essa vida diferente que você aceitou. Ninguém chegou na tua porta, a mulher chegou lá, vim casar com você. Não, você aceitou casar. E a Bíblia diz que a gente se torna um com essa pessoa. E eu vou até ler um texto aqui de 1 Pedro, no capítulo 3, né? Você até pode fazer as suas suas só dos coisas. homens, eu não vou nem falar das mulheres. Não que o homem vá se anular, o problema é a mente achar que a vida dele é aquilo e a casa, o lar é em segundo plano, né? Porque tem gente que faz isso, tanto homem quanto mulher. Mas ele está falando de mulher. Mas a maioria das vezes que eu vi, a maioria das experiências a mulher realmente querendo... A mulher ela tem mais responsabilidade. O homem
tem que desenvolver isso aí, tem que crescer um pouco mais nisso. Diz assim, ó, o Pedro falando, do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, o que me chama a atenção aqui é Pedro falando, olha, sejam sábios no convívio com as mulheres, saibam lidar com as mulheres, né? E Pedro era casado, né? A gente sabe disso porque Jesus curou a sogra de Pedro, né? Então, se ele tinha sogra, ele era casado. Então, ele sabia do que estava falando, né? Olha, você tem que ter discernimento, você tem que ter sabedoria, né? Cuidado aí com o teu futebol, cuidado com esse videogame, né? E outros exemplos que a gente tem. E isso vai minando o casamento, vai minando o relacionamento, né? Porque você não soube lidar com essa situação, não houve um acerto, não combinou. Você acha que pode chegar a hora que quer, fazer o que quer. Cara, acabou, né? Como tem até aquela música, a blusa, né? Game over. Perdeu, parceiro. Perdeu. Você perdeu. Agora você é um com ela. Então você precisa chegar a acordos. O ideal é que vocês tenham também parceiros, amigos em comum, né? Porque eu sei que cada um leva amigos, né? Separados, mas você tem que avisar aquele seu amigo, olha, tô casado, eu preciso acertar as coisas com a minha esposa. Então não case achando que você vai ter uma vida boa, uma vida mansa, né? Minha mãe fazia tudo por mim, minha mãe passava minha roupa. A vida boa você vai ter, minha mãe, gente, poxa. Não, a vida boa que eu digo é a vida de Marajá. Um garotão dentro de casa. A gente conversa muito aqui. Eu gosto que ela coloque a minha comida. Ela fala, olha só, bota a sua comida. É uma brincadeira. Eu não tenho problema nenhum em fazer isso. Ele foi criado com a mãe dele botando comida pra ele. Comida, eu gosto, mas eu não. Eu faço, poxa, amor, bota pra mim e tal. São coisas de casado. Mas sei que tem muita gente que acha que isso aí é obrigação. Que a mulher tem que lavar, tem que passar, tem que fazer tudo. Gente, tem que ter um acordo. Não acha que você está ganhando uma empregada. Não, vou casar porque eu preciso de um empregado. Cara, isso é passado. Entendeu? Então, por isso é que é importante tanto o homem quanto a mulher, se você quer casar, ou se você é casado, se você já é casado, se você ainda quer, você tem que pedir a Deus e o Senhor me ensina. Eu quero ter um coração ensinável, eu quero aprender a viver essa vida. Eu não quero ser nada além do que Deus não me preparou para ser, do que eu preciso ser em Deus. A mulher que eu tenho que ser e o homem que eu tenho que ser. Por quê? Aí vamos olhar agora o cenário que ele falou. Se você está querendo casar, a primeira coisa é você ver, é analisar isso. Se você encontrar alguém e ele tem comportamento de menino, ele já está bem claro que ele não quer mudar, que ele não tem um coração ensinável. Você vai adotar alguém? Você tem que pensar essas coisas. Porque depois que você casa, você vai reclamar, mas você já sabia. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu e ele, nós trabalhamos com jovens, nós conhecemos muitos jovens, fomos líderes de jovens. A gente foi a muitos casamentos, a gente viu muitos jovens casados. A gente foi padrinho de muitos. Quase uns 20, né? Mas a gente também já viu muitos se separarem, mas muitos. E quando você olha o motivo da separação, na maioria das vezes, aquele motivo já existia desde o início. Os problemas que nós tivemos como já casados não foi novidade, foram coisas que nós passamos por cima no início. Eu não fiz acordo, eu não fiz nada disso, gente. O que a gente está falando para você, o que eu estou falando para você, é basicamente, principalmente com fatos reais e coisas que nós aprendemos na vida. Eu aprendi muito com os meus erros. E ele também. Mas um dia a gente teve que falar assim, ou vamos fazer o que tem que ser feito, ou vamos mudar, ou vai dar errado. Porque o caminho é esse. E aí eu vou falar aqui, olha só. Não case se você não está disposto a mudar. Se você não está disposto a mudar, não case. A aprender, a orar, a pedir Espírito Santo, abrir mão do seu orgulho. É melhor você nem casar. Porque casamento, filhos, é você
tem que se esvaziar Casa. de todo orgulho. Casa, tudo. Roupa. Então nem case. Se permita falar, não quero. Contas. Você tá me entendendo o que eu tô falando? Eu tô falando porque é algo que você tem que ter como certeza na sua vida. Eu quero casar, mas eu tô disposto a viver uma vida a dois, abrir mão. Quer falar? Quero. Ele Não, falou lembrei- que não tinha nada pra falar, quase. Ah, gente. sempre tem. Lembrei que lembro quando a gente casou, a gente, nessa vida financeira, né? Era cada um tinha o seu dinheiro. E ela ganhava mais do que eu. Eu já consegui, né? Depois a gente já teve a volta. Brincadeira. Mas ela ganhava um pouco mais, ela falou, você tem o seu dinheiro, o seu salário, eu tenho o meu. A gente se divide as contas e vamos ver o que vai dar. Só que, gente, isso aí Não dá não é legal. certo. Mesmo que Você o tá parceiro ganhe mais que o outro, mas não importa quem ganha mais, importa que vocês são um. Então tem que haver não é um acerto assim, ó, eu vou pagar isso, vai pagar. Não, junta tudo, é tudo junto. Tá tudo junto e misturado. Entendeu? Lembrei do casamento, é comunhão de bens, né? Gente, É comunhão da vida, não né? existe esse negócio, não, olha só, isso aqui eu o nosso trouxe casamento da vida no que eu tinha início antes, foi eu comprei difícil. meu carro, não, olha só, esse carro é meu. Gente, vocês estão juntos. Tem que caminhar junto, tem que ter projetos juntos. Ó, esse nosso projeto, nossa vida, eu ganho X, eu não ganho X. Nós ganhamos. Nós ganhamos, né? Eu tive que descer do Sem esse salto. negócio de caixa 2, não, eu tenho essa reserva aqui, ela não pode saber. Cara, isso é muito ruim para um relacionamento. Muito. Eu tive que descer do salto. Literalmente, teve que descer mesmo, entendeu? Porque isso era um fator de dificuldade. Não case achando que você vai ter uma vida financeira separada, né? Eu conheço pessoas que casaram achando que viviam no país das maravilhas. E homens, né? Porque geralmente, né? O homem, antigamente era assim, né? O homem tinha que, não, eu sou o provedor, eu tenho que prover. Mas eu já ouço histórias de um cara que entra no casamento que não quer chegar junto. E a mulher banca tudo. Gente, pelo amor de Deus. Isso aí não pode. Tem que haver um acordo, né? Não estou falando também que um homem tem que segurar tudo. Não, estou falando que tem que ser junto. É junto. Né? O popular estamos junto e misturado. No casamento mais do que nunca, ó. Estamos junto. Entendeu? A minha dívida, acho que isso aí tinha que ter no casamento. A minha dívida será a tua dívida, o teu financiamento será o meu financiamento. Os teus compromissos serão os meus compromissos. E a gente estava até falando sobre doença também, às vezes até doença. A tua doença precisa ser a minha doença e vice-versa. Não, tá amarrado. Não, se você estiver vivendo uma dificuldade, uma doença, né? Porque tem pessoas que querem, né, viver. Não, isso aí é um problema. Não, você precisa passar e viver junto com ela. Essa dificuldade. Até no processo de cura, de de restauração, cura, de oração. Exatamente, eu não estou falando que você vai ficar doente também, não quis falar isso. Entendeu? Mas essas coisas você precisa realmente balancear. Se você pensa em casar e vai ter uma vida de ficar de boa, esquece isso. Melhor você ir para um parque de diversão. Eu estou sendo mais direto. Então vamos lá. Então, case sabendo que você vai ter que assumir sua responsabilidade como homem e como mulher. Não, ela deve ter apertado errado. Não case com ninguém para se completar. Isso é um grande erro. Ninguém completa ninguém. Você tem que casar com alguém que vai somar com você. Você já tem que ser completa em Deus. Em Cristo. Você tem que viver bem com você mesmo e Deus. E quando essa pessoa chegar, ela soma você. Ela não vai nem te sugar e nem você sugar ela. Sabe por quê? Porque quando você casa para que alguém te complete, você vai acabar com a vida daquela pessoa e com a sua. Porque você vai tentar... Eu falo isso porque eu sempre confesso aqui, né, que eu era dependente emocionalmente. Então a minha busca sempre era em torno disso, era em torno de sugar, de
de suprir uma necessidade, uma carência que ninguém vai suprir. Você se enlouquece o outro, você se enlouquece, mas você continua com essa carência. Então, quando você culpa muito o outro, é porque você está infeliz. Então, não case com essa expectativa de se completar. Você está me entendendo? Não tem aquela história de que cuida do seu jardim, que quando ele estiver florido as borboletas vão vir? É isso aí, cuida de você. Busque se completar, entender quem você é em Deus. E aí tudo vai fluir, ninguém completa ninguém. Então não case para se completar. Case com alguém e não busque alguém que vai te completar, busque alguém que vai te somar. Case para ser feliz, né? Aí não case para ser feliz, não case para suprir uma necessidade, não case para fugir, né? Fugir de casa. Não casa para você fugir da vida que você tem. Porque você vai casar com a primeira pessoa que aparecer. Você vai ficar a sua avaliação do currículo vai ser muito precária. Porque você tá sem filtro, você tá sem... Sabe aquela coisa assim, eu sei quem eu sou? Porque quando você parte de uma necessidade, você diminui o seu senso de merecimento. Então eu aceitei migalhas, até mesmo no meu primeiro casamento, porque o meu senso de merecimento era muito ruim, muito baixo, sabe? Mas eu e ele, nós tivemos um outro problema. Eu falo muito isso pra ele. Quando você olha alguém e fala assim, nossa, aquela pessoa tem uma doença física, e você vai falar, não vou casar com aquela pessoa, ela tem uma doença física, você pensa, será que vale a pena? Será que não? Estão de acordo comigo? Estão acompanhando o que eu tô falando? A não ser que seja aquele amor louco, né? Mas no geral você vai pensar, não, aquela pessoa tem uma doença física e tal. Mas e quando é problema emocional? Quando é doença emocional, a gente não vê. E quando a gente vê, a gente disfarça. E a gente casa a si mesmo. Muito cuidado com isso. Eu falo com as minhas filhas, analisa. Eu falo com a Maria, olha a família. Olha o quanto essa pessoa é aprisionada à família. O quanto esse rapaz está disposto a deixar para trás pai e mãe, construir com você uma nova vida. Como ele foi criado. Tudo isso conta. Mas conta mais ainda se ele entende isso e está disposto a mudar. Porque perfeito ninguém é. Mas o quanto ele está disposto a mudar. Então eu tinha muitos problemas emocionais e ele. Só que o problema não era só ter os problemas emocionais. É o quanto a gente reconhecia isso. Quantos anos a gente se arrastou. Então seja muito claro no início, analise a situação, analisa sim. O namoro é para você escolher, é para você decidir e ver se essa pessoa é a pessoa com quem você quer construir uma vida. Você entendeu o que eu falei? É muito mais sério. Porque a doença emocional ela é sutil, mas ela acontece. Então, não case querendo mudar o outro. Verdade. Né? Eu, como tinha muitos problemas emocionais também, sempre tentei mudar o outro. Porque... E o outro não quer mudar, é uma confusão isso. Então não case com essas... Ninguém muda só porque casou. Não é só mudar assim, não é. É, conversa achar assim, um casar melhora, não, um casar nada. muda, é assim agora, mas quando casar é diferente. É muito cuidado com isso. Muito cuidado. Por exemplo, eu estava conversando com ele. Eu sou uma pessoa que amo mudar, amo aprender. Você está encostando, Matheus, você treme o vídeo. Eu amo aprender, eu amo inovar, eu amo me desenvolver. Então, estar com uma pessoa estagnada, que gosta de ficar estagnada, acomodada, para mim é muito ruim. Então, olha isso, olha aquilo que você admira nas pessoas. Olha, observa quem você é
E aí quando você achar alguém, você fala, essa pessoa está disposto a construir isso comigo, a viver essas coisas comigo? Será que ela está disposta a mudar? Porque senão você vai entrar numa furada. Sabe? Se você gosta de mudar, não adianta você casar com alguém que vai dizer pra você, eu gosto de deixar a vida me levar. Você vai ficar louca, tentando mudar. Você entendeu? Então você tem que fazer isso. Você tem que olhar. Você tem que analisar, se respeitar. Porque Deus, ele respeita. Deus, estava falando com ele, se você for ver grandes casamentos de homens de Deus, né? Você vai pegar, o rei casou com Esther. Esther era uma mulher que firme, forte. Não é isso? Você vai pegar, mas quem? Ruth, Boaz, grandes histórias foram construídas ali. Então você analisa se a pessoa com quem você quer casar tem um propósito de vida. Você tem propósito? Como é que você vai casar com alguém que não tem? O que você quer ser quando crescer? O que você quer ser? O que você vê com o nosso casamento? Ah, você se vê daqui 30 anos sentado no sofá jogando videogame? Misericórdia! Aí depois reclama, a pessoa já era nervosa antes. Sabia? Se você vai casar com pessoas que você já sabe que é agressivo, que brigou, que maltrata os outros, que briga com a mãe, que briga com isso, vai te bater quando você casar. Você tem que olhar tudo isso. Ó, vou citar o meu exemplo em particular. O meu ex-marido, ele tinha um vício. Ele traía todas as namoradas dele. Todas. Todas. E quando ele contava isso pra mim, eu era tão adoecida que eu nunca parava pra pensar que eu seria a próxima. Sabe? Então, cuidado. Comportamentos se repetem. O que aconteceu? Eu fui a próxima. Fui a próxima antes e durante. Eu estava tão enlouquecida, tão doente emocionalmente, que aquilo não era mais sentimento, é pura dependência emocional. Então não case porque você precisa de ninguém, você não precisa de ninguém. A única pessoa que você precisa, você tem que ter isso certo, é de Jesus. O único que você precisa é de Jesus. Quer falar? Não, pode continuar aí. Depois eu falo. E se você não estiver disposto a encarar os desafios de um casamento, porque depois que você casa, você vai fazer o quê? Você vai querer filhos? Você vai querer... Não é isso? Vai encarar os desafios com aquela pessoa? Vai encarar... Você hoje namora ou olha para alguém e fala, não, eu consigo me ver com aquela pessoa até o final da minha vida? Ou não, você está olhando para ela pensando em quem ela poderia ser? E isso também é algo doentio, porque você já casa vendo nessa pessoa, porque você precisa ter um marido ou uma esposa, mas não é aquela pessoa, mas como não apareceu outra, então vai ela mesmo. Tem tu, vai tu mesmo. Sabe? Só que se você tiver problemas emocionais, se você tiver vícios emocionais, dependência emocional, tudo isso, seu filtro, a sua seleção, ela vai estar comprometida. Por isso é que eu falo muito sobre você primeiro se cuidar, primeiro buscar quem você é em Deus. Eu sofri muito, gente. Eu sofri muito, muito, muito. No meu primeiro que fracassou, no meu segundo aqui com ele, quando a gente começou, logo que casou, e eu percebi que eu ainda tinha muita coisa para ser tratada, ele também. Não foi uma coisa tão simples que fluiu assim, nossa, aquela... Não. Então, o que a gente está fazendo aqui não é te desanimar, mas é te encorajar a passar pelo processo de transformação.
Porque quando você olhar para alguém, a gente estava falando hoje, e se a pessoa não for perfeita? Não é, né? A pessoa não é perfeita, tá cheia de problemas emocionais, traumas, situações. Casou, o que ela tem que fazer? Passar pela... Entendi. Não entendeu a pergunta. Se a pessoa tá cheia de problemas emocionais, a pessoa tá cheia de... Tá. O que ela tem que fazer quando casa? Tem que ir para o Espírito Santo. Tem que pedir ajuda a Deus. E passar pelo processo de transformação. Renovação da mente, autoconhecimento. Tem que passar pelo processo de autoconhecimento. E às vezes esse processo de autoconhecimento comigo, ele foi conduzido pelo próprio Espírito Santo, mas não é simples. Então não se recuse a mudar logo de agora. E se você não está disposto a mudar, nem case, porque tu vai arrumar problema. Eu lembrei de um negócio que você falou isso aí. Não sei hoje em dia, né? Mas eu sou de uma época que as pessoas falam assim, não, Deus está me revelando que você vai ser meu esposo, a minha esposa. É verdade. Gente, olha, de experiência própria, eu já vi muita confusão por causa disso. Se lascando. A gente tem que se lascando. Porque, ainda que seja verdade, Deus esteja mostrando aquela pessoa, né, para você, de alguma forma, isso não exime a pessoa de que ela vai ter que se relacionar. Deus não vai descer do céu e ensinar você. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Então, muito cuidado com essa coisa da... Não, é meu prometido. Isso aí, é meu terapia. prometido. Estou esperando a revelação, né? É um anjo vindo do céu para me mostrar a pessoa. Cara, em nome de Jesus, busca na palavra, como a Red falou, renova sua mente. Essa coisa do alma gêmea, minha cara metade, você precisa construir. A Bíblia vai ensinar você se é aquela pessoa ou não. Né? Ninguém muito vai cuidado ser com sua metade, essas orações, né? A galera hoje não está podendo ir para a igreja por causa do que a gente está vivendo, mas essa coisa do Senhor, me mostra a pessoa com quem eu vou casar, né? Aí você faz essa oração no culto, você abre o olho, vira para a esquerda, não, Jesus, não é essa. Olha a furada. Cara, para com isso. Ora a Deus, pede sabedoria para escolher, mas é você que vai escolher. Ele vai te dar né? paz. Não vai dizer, não, porque Deus falou que era essa pessoa. A irmã ciclana, né? No monte falou que era aquela pessoa que eu tinha que me casar. Cara, isso é furada, corre desse negócio. Em nome de Jesus. Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo vai dizer, olha, não é isso aí não. Tem coisa melhor para você. Ou vai dizer, não, realmente, é isso aí. Você tem que ter Entendeu? certeza. Mas é você que vai decidir. O Espírito Santo vai te orientar, mas você vai decidir, não. É isso que eu quero. Deus não vai obrigar você a falar assim, meu servo, esta é a mulher, ou minha serva, este é o homem que eu separei para você. Não cai nesse papo, não. Às vezes você está achando que vai casar com um príncipe, cuidado, pode ser o cavalo do príncipe. Vigia. Vigia mesmo. Então é isso. A ideia aqui é te fazer pensar um pouco mais antes de sair por aí atirando para todo lado, procurando um casamento desesperadamente. Nesse momento, que você não casou, procure conhecer quem Deus é e quem você é nele, até você ser pleno nele. E se você casou, agora e não tá feliz, é hora de se render, pedir o Espírito Santo e ele vai te ajudar. Nós somos um milagre, sabe? Eu me lembro que quando eu me separei, eu não desacreditei do casamento. Mas eu disse assim, e eu dizia assim, eu sei que eu vou casar de novo e eu quero casar. E a única coisa que eu queria, que eu pedia a Deus, era que fosse um homem bom e que amasse a Deus. Mas eu estava muito confusa, eu não conseguia, eu emocionalmente não estava bem. Talvez se você me perguntasse, não sei se eu estava preparada. Eu não fui curada de tudo que eu tinha passado. Por isso a gente sofreu bastante,
É o que eu falo, e ele também. Então a gente tinha que ter se tratado sim antes. Tinha que ter entendido aquilo melhor. E os cursos que tem hoje de casais para casais é muito simples, né? Na igreja e tudo, não te ensina muito, não fala sobre essa parte. Então, permita-se, sabe, analisar bem isso, se observar a outra pessoa. Agora, também não seja exigente ao extremo. O que eu falo é, ninguém é perfeito, mas para mim existem valores tão importantes que se a outra pessoa não tem, para mim fica difícil. Ah, lembrei que a gente fala muito sobre julgo desigual, mas às vezes você está casado ou você está escolhendo alguém que pode até, de repente, mas ele está na igreja, mas é crente, mas é julgo desigual, porque ele crê de forma diferente. Os valores dele são outros. Então, cuidado para você não carregar ele quer ir por um caminho e você quer ir por outro. Isso tem a ver com o mesmo caminho, sabe? O mesmo propósito. Então, firma propósito antes. A gente não fez nada disso. Perdeu muito tempo. Mas tem que ter propósito junto, o mesmo propósito. Tem que seguir um caminho. Tem que os dois, cada um segurar um pouco, senão fica pesado. Quando você casa com um menino, a mulher tem que carregar o fardo, o jugo todo. Ou o contrário. Tá errado. Tá errado. Ele fala isso pra mim, a gente sabe que tá na Bíblia, eu já falei isso, né? A Bíblia fala que o homem é o cabeça, né? Não é isso? Isso. Como é que é o texto? Ali. É o cabeça como Cristo é o cabeça da igreja, não é isso? Aí eu falo, tá bom. Posso ler o texto? Pode. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido. Sujeitar, né, antes que as feministas se levantem aí, não é estar sujeito, eu não estou debaixo. Não, é estar sob uma missão. Tem texto que fala sobre missão. Estar na mesma missão, estar juntos, né? Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Aí o apóstolo Paulo continua, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Ser o cabeça significa dar a vida por ela, né? Eu sou o cabeça, tenho a responsabilidade, não só como provedor, mas como sacerdote, como alguém que vai cuidar, que vai proteger, que vai ajudar, né? Cristo deu a vida dele por nós, ele nos amou, né, completamente, plenamente. E Paulo fala, olha, se você quer ser o marido, tem que ser igual Jesus. Essa é a condição. Entende a diferença? Você quer ser o cabeça? A mulher vai seguir o marido que é o cabeça, mas ele tem a cabeça de Cristo? Ele vai fazer o que Cristo faria? Entendeu? Você entendeu isso? Você que é homem, você que é mulher, você entendeu isso? Você vai se sujeitar àquele homem, àquele cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja. Isso é muito diferente. Não é um louco que só porque é homem que vai fazer qualquer coisa e você vai ter que entrar nessa missão. Não, isso é loucura. Isso é insanidade. Eu vou estar na mesma missão dele, desde que ele esteja na mesma missão que Cristo. Isso. Você entende? Então olha isso. Vê se hoje, quando você for escolher alguém, essa pessoa não nasceu agora. Não é isso? Ele não nasceu agora. E meu Instagram também não é para adolescente. Então, ninguém aqui é criança. A pessoa que você olhar, ela já tem uma vida. Olha a vida dela. Vê se ela é como Cristo. Se ela está disposta a ser. E se você casou, as coisas têm que ser alinhadas, conversadas. Muitas vezes eu cheguei para ele, falei, olha, do jeito que tá, não tá legal. Desse jeito a gente
o caminho, a gente está em julgo desigual já. Entendeu? Então você pede o Espírito Santo. Não fala, uma coisa que eu fazia muito e eu tenho tentado evitar. Tenho procurado e pedido ao Espírito Santo para me dar sabedoria para falar. Mas eu tenho entendido que transforma é Ele. Ele é que transforma, Ele é que cuida. Eu não tenho que dizer para Ele o que Ele tem que fazer com Ele. Você pode tentar mudar, né? Tentar manipular Deus, dizendo, Deus, faz isso nele. Eu só peço agora que Deus abra os olhos do coração dele, para que ele enxergue quem ele é. E essa oração eu faço por mim, por você. Tá me entendendo? Então é isso. A gente, não vai acabar aqui, nós vamos continuar falando sobre esse assunto. A ideia é trazer novos casais aqui, outros casais, para a gente conversar um pouco, sobre esse não case, né? Nesse sentido de não case antes de fazer essas coisas, antes de pensar nisso. Não case como se você fosse tomar qualquer outra decisão. Amém? Porque nós somos guiados por Ele, nós temos o Espírito Santo. Então a gente precisa seguir a direção dele para as nossas vidas e pedir Ele para trazer discernimento para a gente saber fazer boas escolhas. É Ele quem nos guia em todo o caminho, em toda a verdade. E Ele sabe o que você quer, o que você precisa. Então, se você pedir a Ele, Ele não vai deixar você entrar em furada. Gente, um casamento desfeito é muito ruim. Com filhos, então? Com filhos, mas mesmo é ruim. É um trauma, é doloroso. Pesaroso. É pesaroso, você tem vontade de sumir. É um processo muito ruim. Então, não tenha medo, tá? Não tenha medo. Se você quer um sonho seu, é direito seu, porque Deus ele realiza sonhos, a gente acredita nisso. O que a gente está falando para você é para você não fazer mais escolhas. Se você decidir, decida consciente. Porque a mesma pessoa que decide casar, daqui a pouco tempo ela está amaldiçoando o marido e culpando ele por ele ser assim, mas ele já era assim. Você casa com uma pessoa que bebe, depois vai reclamar que ele é alcoólatra, você já sabia que ele bebia. Vocês estão entendendo? Na maioria das vezes você não vai ser surpreendido. Não pode dizer que se engana, enganou. Se engana, enganou. Não tem. Já passamos dessa fase. Então, olha, seja consciente e busque em Deus essa revelação de quem você é, do que você merece nele, daquilo que ele tem para você. Deus tem coisas boas. Deus tem coisas boas para a tua vida. Não aceita migalha. Amém? Você não tem que criar ninguém, você não tem que cuidar de ninguém, você não vai ser mãe do seu marido ou pai. Mas você vai ser pai, né? Você não vai ser pai do seu marido, você não é babá do seu marido, você não é empregado do seu marido. Entendeu isso? Entendeu? Vamos construir a vida juntos. Amém? Vamos cantar mais um pouquinho e aí a gente vai orar. Canta aí. Espera aí. Vamos orar, né? Tá. Vou orar. Obrigada, Espírito Santo, por esse dia. Obrigada porque o Senhor, eu tenho certeza que é só o início de um assunto que a verdade é que é pouco falado. Mas nós cremos que se o Senhor colocou isso no nosso coração, vidas serão abençoadas, casamentos serão restaurados. Amém. E muitas pessoas também vão repensar e vão pensar melhor sobre esse assunto. Antes de tomar decisões erradas, antes de formar uma família e daqui a pouco desfazer. E muitas vezes achar um culpado. Mas as decisões foram tomadas independente de ti. Então, Espírito Santo, que o Senhor traga clareza para cada um, que hoje aquela pessoa que está sem saber o que fazer, estava prestes a tomar uma decisão errada, que ela entenda que ela não tem que conseguir ninguém para suprir suas necessidades, para se completar,
para atender uma exigência da sociedade, que ela verdadeiramente, ele se encontre perfeitos em ti, completos em ti, Amém. amados em ti. Então, em nome de Jesus, nós repreendemos esse espírito essa dependência emocional, tantos vícios emocionais que faz com que as pessoas se relacionem de forma errada. Em nome de Jesus, a dependência do outro é uma coisa maligna. Amém. Nós precisamos somente ter dependentes de ti. Em nome de Jesus. E nós oramos pelos casamentos, pelas famílias que foram construídas em ti, mesmo aqueles que não foram, que verdadeiramente nós oramos para que essas famílias sejam resgatadas pelo teu amor e sejam restauradas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós abrimos sim uma nova temporada de famílias abençoadas, de pessoas abençoadas, de relacionamentos saudáveis. Em nome de Jesus. Amém. Quando tudo deixares notar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares notar, Amém. e quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares notar. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Só queria deixar uma coisa aqui. Ela não orou nada. Eu orei pra caramba. Aí, me dei bem. Pensa na minha vida. No sentido. Ó, gata. Oi, gente. Aí, ó. Eu não orava Só mesmo benção. não, gente. Pior que eu não orava não. Eu orava por tanta coisa que... Mas glória a Deus. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau.